Galera, hoje o papo é sério e cheio de emoção, porque não é todo dia que a gente vê um dos maiores nomes da história recente do Corinthians anunciar oficialmente que chegou a hora de deixar os gramados. Renato Augusto, esse meia que fez a diferença em tantas fases do Timão e também marcou presença na seleção brasileira, decidiu encerrar a sua carreira como jogador. E olha, não tem como não sentir aquele aperto no peito, porque além de ser um craque, ele virou referência para toda uma geração de torcedores. Quem acompanhou o Corinthians nesses últimos anos sabe muito bem do que eu tô falando. Renato Augusto não foi apenas um jogador técnico, daqueles que conseguem mudar o rumo de uma partida com um passe ou um chute preciso, ele representava esperança. Sempre que ele estava em campo, a Fiel tinha aquela sensação de que algo bom podia acontecer, que a jogada decisiva poderia sair dos pés dele. E na maioria das vezes, saía mesmo. Antes de mergulhar mais fundo nessa despedida, vale a gente dar um panorama de como o Corinthians chega para o próximo compromisso contra o Sport. O elenco ainda passa por ajustes e o departamento médico segue movimentado. Alguns nomes de peso continuam fora, casos de Memphis, Garro e Carrilho, que ainda precisam de mais tempo para se recuperar. Esses, infelizmente, estão descartados por enquanto. Já o Ranieri é a grande dúvida. Ele até participou de parte do treino com o grupo, mas depois fez um trabalho separado. Como é um jogador fundamental, principalmente para a estrutura defensiva do Dorival, a volta dele seria muito importante. Só que lesão muscular exige cuidado, e por isso a presença dele em Recife ainda não está garantida. A expectativa é acompanhar os próximos treinos, porque se ele conseguir participar pelo menos parcialmente na sexta ou no sábado, pode até aparecer no banco de reservas. Caso contrário, a chance de ficar de fora é grande. Outros nomes, no entanto, estão liberados. Breno Bidon retorna de suspensão, Hugo também deve estar disponível e o José Martínez treinou normalmente, sem qualquer restrição. Já o Guinegão está fora pelo acúmulo de cartões. A tendência é que Dorival mantenha a espinha dorsal que vinha sendo utilizada, talvez apostando de novo em um esquema com 3 zagueiros, justamente porque deu equilíbrio ao time nos últimos jogos. É claro que o torcedor gostaria de ter todos os titulares em campo, mas nesse momento o desafio é trabalhar com o que se tem, ajustar a parte tática e buscar mais uma vitória fora de casa. Agora sim, voltando a falar de Renato Augusto, é impossível não se emocionar. Ele foi muito mais do que um jogador de talento. Renato sempre carregou consigo aquela aura de maestro, aquele cara que parece ter mais tempo que os outros dentro de campo. Quem já viu de perto sabe do que eu tô falando, ele dominava a bola, levantava a cabeça e parecia parar o jogo por alguns segundos, como se o estádio inteiro esperasse a decisão que ele iria tomar. E normalmente a escolha era a melhor possível, fosse um passe açucarado, uma finalização de longe ou uma jogada trabalhada com inteligência. Não é à toa que a palavra mais usada por torcedores para definir Renato é esperança. Enquanto ele estava ali, ninguém desistia do jogo, porque sempre havia a chance de ele tirar algo da cartola. A carreira dele, como a gente sabe, começou no Flamengo, depois teve aquela passagem pelo futebol alemão no Bayer Leverkusen, até viver uma das fases mais intensas no futebol chinês. Mas foi no Corinthians que ele construiu o vínculo mais especial da sua trajetória. E como esquecer de 2015? O Campeonato Brasileiro daquele ano foi simplesmente mágico, e Renato foi peça central naquele time montado pelo Tite. Ele e Jadson formavam uma dupla de meio-campo que encantava todo mundo. Tecnicamente, aquele Corinthians era um espetáculo, e Renato Augusto brilhou como poucos. Para muitos, ele foi o melhor jogador daquela edição, e com justiça. Foi ali que ele renasceu para o futebol, depois de conviver com lesões que fizeram muita gente duvidar se ainda teria espaço em alto nível. Ele provou que não apenas tinha espaço, mas que poderia ser decisivo. E essa característica de superação acompanhou Renato por toda a carreira. Mesmo quando voltou para o Timão após a passagem pela China, já não sendo mais um garoto, continuou sendo determinante em partidas grandes, muitas vezes resolvendo clássicos com sua qualidade técnica. Teve aquele gol contra o São Paulo, quando ele saiu vibrando, batendo no peito, se declarando ao Corinthians diante da Fiel enlouquecida. Foi um daqueles momentos que entram na memória coletiva do torcedor, não apenas pela jogada em si, mas pela emoção que carregava.
Renato sempre foi mais cerebral, mais sereno em campo, mas quando a paixão falava mais alto, ele também mostrava essa entrega que conquistava ainda mais respeito. Na seleção brasileira, Renato também deixou sua marca, embora exista aquele gosto amargo da Copa do Mundo de 2018. No jogo contra a Bélgica, ele entrou, marcou um gol, mudou a postura da equipe, mas perdeu uma chance que, normalmente, não desperdiçaria. O Brasil acabou eliminado, e ficou aquela sensação de que merecia mais. Renato sempre foi um jogador raro, daqueles que unem qualidade técnica com visão de jogo diferenciada. Não era um camisa 10 clássico, nem apenas um volante de marcação, ele era a mistura perfeita, um meio-campista moderno que podia armar, defender e finalizar. Além disso, Renato fez parte da conquista do ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, sendo um dos 3 jogadores acima da idade que reforçaram a equipe. Sua liderança foi fundamental naquele grupo que entrou para a história ao conquistar o primeiro título olímpico do futebol brasileiro. Ali ele mostrou mais uma vez que sua importância ia além das 4 linhas, porque ajudava a dar segurança aos mais jovens. Agora, aos 37 anos, Renato entende que seu corpo não permite mais a intensidade que o futebol exige. Ele já vinha dando sinais disso nos últimos anos, com lesões frequentes e dificuldades para manter uma sequência. Mesmo assim, até o último momento em que entrou em campo, deu o máximo e arrancou aplausos da fiel. É o tipo de jogador que o torcedor sabe que vai deixar saudade, porque não aparece toda hora um atleta com essa combinação de talento, inteligência e profissionalismo. Muitos falam que Renato era como um treinador dentro de campo. Ele enxergava o jogo de uma forma diferente, pensava jogadas com calma, transmitia tranquilidade e dava o exemplo de como se portar como atleta. Poucos transpiravam tão pouco e produziam tanto. Essa capacidade de jogar com a cabeça, de antecipar o que iria acontecer, tornava cada partida dele um espetáculo à parte. Quem viu Renato Augusto jogar sabe que foi um privilégio. Renato Augusto sempre foi daqueles jogadores que você olha e percebe que não se trata apenas de talento natural, mas de alguém que levou a carreira com seriedade. A postura dele dentro e fora de campo sempre foi de um atleta comprometido, de um cara que entendia o tamanho da camisa que vestia e que respeitava cada minuto em que estava em atividade. Não à toa, mesmo convivendo com tantas lesões, nunca houve desconfiança sobre a dedicação dele. O torcedor sabia que se Renato não estivesse jogando, era porque realmente não havia condições físicas, e quando entrava em campo era certeza de entrega máxima. Isso fazia toda a diferença no carinho que a fiel sempre teve por ele. Não era apenas o craque técnico, era o símbolo de profissionalismo, alguém que transformava dificuldade em motivação. Em jogos grandes, então, parecia que Renato encontrava ainda mais energia. Foram vários os momentos em que ele decidiu partidas travadas, resolvendo com um chute de fora da área, com uma enfiada de bola milimétrica ou simplesmente controlando o ritmo do jogo para dar ao Corinthians a calma necessária. Essa qualidade é rara e por isso mesmo tão admirada. Enquanto muitos jogadores se afobam em momentos de pressão, Renato tinha uma característica única de respirar fundo, pensar e escolher o caminho certo. Era como se ele tivesse alguns segundos a mais que todo mundo para tomar decisões. E nesses instantes de calma, nasciam jogadas que mudavam o rumo de campeonatos inteiros. Outro aspecto que marcou a carreira de Renato foi a forma como ele se relacionava com a torcida. Não era aquele jogador de muitas palavras ou de grandes declarações em redes sociais, mas em campo ele falava de forma clara. Cada passe, cada chute, cada gesto transmitia respeito pelo clube. Quando ele se declarou para o Corinthians em um clássico, batendo no peito e gritando sua paixão, não parecia um ato ensaiado, mas uma reação genuína. Isso fortaleceu ainda mais o elo entre ele e a fiel. Muitos torcedores descrevem Renato como um símbolo de esperança, porque sempre que a bola chegava aos pés dele, havia confiança de que alguma coisa boa estava prestes a acontecer. E essa é talvez a maior marca que ele deixa, a sensação de segurança que transmitia em momentos complicados. Se a gente volta um pouco no tempo, dá para perceber como Renato sempre foi um jogador decisivo em diferentes contextos. No Flamengo, onde surgiu, já mostrava potencial, mas foi no Corinthians que alcançou o auge da carreira e se tornou ídolo de verdade.
A passagem pelo futebol alemão ajudou a lapidar aspectos táticos, e a experiência na China garantiu estabilidade financeira, mas nada se compara à ligação que ele criou com o timão. Mesmo em sua segunda passagem, já veterano, mostrou que ainda tinha muito a contribuir, fosse resolvendo partidas ou orientando os mais jovens. O torcedor sempre teve a sensação de que com Renato em campo o time ficava mais inteligente, mais equilibrado e mais criativo. Na seleção brasileira, Renato talvez não tenha tido a trajetória que muitos imaginavam, mas ainda assim deixou seu nome registrado. O gol contra a Bélgica em 2018 é lembrado até hoje, assim como as chances criadas que poderiam ter mudado a história daquele Mundial. E na conquista do ouro olímpico em 2016, a presença dele foi essencial para dar maturidade a um grupo jovem que buscava algo inédito. Essas passagens mostram que ele foi além de ídolo de clube, ele foi um jogador de seleção, reconhecido pela capacidade de pensar o jogo como poucos. O anúncio da aposentadoria de Renato Augusto não é apenas o fim de uma trajetória, mas também o começo de uma nova fase. Ele mesmo já deixou claro em entrevistas recentes que vem se preparando para um futuro dentro do futebol, seja como dirigente, seja como treinador. E quem acompanhou sua carreira sabe que essa transição pode ser muito natural. Renato já via o jogo de uma maneira diferente quando estava dentro de campo, como se fosse um técnico jogando. Do lado de fora, essa inteligência pode se transformar em liderança, em visão estratégica, em capacidade de formar equipes vencedoras. O torcedor corintiano, claro, sonha em vê-lo de alguma forma ligado ao clube no futuro, porque figuras como ele carregam não apenas a história, mas também valores que podem inspirar as próximas gerações. Quando a gente olha para trás e vê tudo o que Renato conquistou, percebe que estamos falando de um jogador que se encaixa na categoria dos refinados, dos clássicos, daqueles que não precisam correr desesperadamente para mostrar serviço. Ele jogava de cabeça erguida, com elegância, com precisão. O apelido de maestro não era por acaso, porque ele realmente conduzia o time, ditava o ritmo da partida, decidia quando acelerar e quando cadenciar. Poucos têm essa leitura de jogo. E mesmo nos momentos em que o corpo já não respondia como antes, Renato encontrava formas de ser útil, de ser decisivo, de se manter importante. Agora, com 37 anos, ele entende que é hora de parar, porque o futebol em alto nível exige mais do que apenas talento. O físico precisa acompanhar, e no caso dele já não havia como sustentar a intensidade necessária. Mas isso não apaga em nada a grandiosidade da carreira que ele construiu. Pelo contrário, talvez torne ainda mais bonito, porque mostra a humanidade de alguém que deu tudo o que podia até o limite. O respeito que ele conquistou não veio apenas dos títulos, mas da postura, da inteligência e da capacidade de honrar a camisa que vestia. Renato Augusto vai embora dos gramados como um daqueles nomes que sempre serão lembrados quando se falar em qualidade e em elegância no futebol brasileiro. E o que fica agora é a gratidão. Gratidão de uma torcida que vibrou, sofreu e se emocionou com cada momento dele em campo. Gratidão de quem viu de perto um jogador que, mesmo não sendo mais midiático ou mais badalado, sempre entregou classe e profissionalismo. E também expectativa pelo que ele ainda pode oferecer fora das quatro linhas. Porque Renato Augusto não se aposenta apenas como jogador, ele inicia uma nova fase como referência, como alguém que carrega consigo a experiência de quem viu o jogo de dentro e que pode, sim, influenciar positivamente o futebol brasileiro por muitos anos ainda. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um rumor está agitando os bastidores do futebol brasileiro e promete mexer com os corações alvinegros. Fontes não confirmadas, mas bastante confiáveis, apontam que a Qatar Airways, gigante do transporte aéreo e conhecida por investimentos milionários em clubes europeus, teria feito uma proposta histórica para adquirir o Corinthians. O valor, que não foi oficialmente divulgado, seria considerado um dos maiores já oferecidos a um clube brasileiro, capaz de transformar completamente a realidade financeira e esportiva do Timão. Segundo Burburinho, a negociação estaria em estágio inicial, mas a movimentação do grupo árabe nos bastidores impressiona. Analistas do mercado esportivo especulam que a intenção da Qatar Airways seria não apenas adquirir o clube, mas também usar o Corinthians como uma vitrine global, reforçando a marca em um dos maiores mercados de futebol do mundo.
Isso poderia abrir portas para contratações de peso, modernização da infraestrutura e até mesmo uma reformulação completa da gestão do clube, em um movimento que lembraria investimentos europeus de sucesso. Torcedores, é claro, estão divididos. Alguns veem a possível aquisição como a oportunidade de ouro para devolver o Corinthians ao topo do futebol brasileiro e internacional, com investimentos milionários em elencos competitivos e modernização da arena. Outros, porém, temem que o timão perca sua identidade e que a paixão da torcida seja colocada em segundo plano diante de interesses comerciais globais. Nos corredores do Parque São Jorge o clima é de expectativa. Dirigentes evitam se manifestar oficialmente, mas a movimentação nos bastidores é evidente, reuniões discretas, contatos internacionais e assessores financeiros circulando informações confidenciais. Já nas redes sociais, a notícia se espalha como fogo, com torcedores debatendo cada detalhe do rumor, especulando possíveis jogadores que poderiam ser contratados e até imaginando mudanças radicais na estrutura administrativa do clube. Embora nada esteja confirmado, a simples possibilidade de a Qatar Airways entrar para a história do Corinthians já gera burburinho, expectativas e, claro, polêmica. Uma eventual aquisição poderia marcar o início de uma nova era para o clube, transformando o timão não apenas em protagonista nacional, mas em peça-chave do futebol global. Até lá, resta à torcida acompanhar atentamente os próximos capítulos deste que já é considerado o rumor mais bombástico do futebol brasileiro nos últimos tempos. O que era apenas um sussurro nos bastidores agora corre pelos feeds, grupos de WhatsApp e programas esportivos, deixando claro que, se a negociação avançar, o Corinthians pode estar prestes a viver uma revolução jamais vista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!